O velho mundo está morrendo. Um novo mundo luta por nascer. E nesse entre reinos aparecem monstros. No vídeo passado eu trouxe para vocês uma série de dados sobre os movimentos dos novos socialistas democráticos que avançam nos Estados Unidos e nos países do capitalismo desenvolvido, no coração mesmo do sistema. Mas nesse vídeo eu estou trazendo algo muito melhor. Um mapa da Guerra dos Tronos. Um modelo para entender a realidade. O mundo está se transformando. Os grandes combates estão vindo. Você está preparado? Antes de começar o vídeo de hoje, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que é a inscrição de vocês, o like de vocês, o engajamento de vocês que nos permitem continuar fazendo essas discussões, continuar filmando e continuar trazendo esse conteúdo. No vídeo passado eu comecei fazendo uma profecia. Os socialistas estão chegando. Se você não viu o vídeo, clica aqui em cima e confere lá. E na hora, muita gente achou aquilo esquisito. Como assim? Os socialistas estão chegando? Uma altura dessa do campeonato? Desde então, muita coisa aconteceu, né? O vídeo da Alexandria Ocasio-Cortez explicando como é que a corrupção acontece legalmente com a entrada do dinheiro na política se tornou o vídeo de um político mais visto na história do Twitter inteiro. Inclusive viralizou até no Brasil também. Na semana seguinte, saiu uma capa da revista britânica The Economist falando justamente do socialismo dos millennials. E a Financial Times publica um artigo intitulado Por que o futuro pertence à esquerda e não à direita? E até a Fox News teve que admitir que os socialistas realmente estão chegando. Talvez mais sintomático de tudo isso, dos novos tempos que nós estamos vivendo, é que o senador Bernie Sanders anunciou que concorreria à presidência dos Estados Unidos em 2020. E em um dia, desde o seu anúncio, ele conseguiu arrecadar 6 milhões de dólares em pequenas doações individuais, de cerca de 27 dólares cada, de mais de 220 mil pessoas diferentes. Em menos de uma semana, ele conseguiu reunir um exército de 1 milhão de voluntários que estão organizados e mobilizados para fazer a campanha em todos os municípios dos Estados Unidos. Será que o Trump deu uma trancada? A campanha do Trump ficou tão assustada que ela teve que mandar uma mensagem oficial para todos os seus apoiadores, dizendo, vou ler aqui para vocês. Bernie Sanders anunciou que concorreria à presidência em 2020, numa plataforma simples, Full Blow Socialism. Tudo que eu quero de Natal é uma explosão plena de socialismo. O Trump continua dizendo, no começo achou que era uma brincadeira, quem é que ia concorrer numa plataforma socialista, mas depois ele realmente começou a se preocupar, porque em 24 horas a campanha arrecadou 6 milhões de dólares. E arremata dizendo, uma nova onda de socialistas democráticos radicais está chegando. E não é apenas isso, o Sanders arrecadou mais do que qualquer um, conseguiu juntar o maior exército de voluntários, mas nas suas duas primeiras aparições públicas, ele fez eventos massivos, com dezenas de milhares de pessoas, sobretudo jovens. Agora, o que muita gente achou estranho, até perguntou, questionou nos comentários, é como é que é possível dizer que o socialismo democrático avança, se na verdade a gente está vendo um aumento da extrema-direita mundialmente. As duas coisas são corretas. Há uma compreensão simplista, mecânica até, da política, que pensa, bom, se a direita está subindo, é porque necessariamente a esquerda está descendo. É isso que a gente sente quando vê a vitória do Trump, é isso que a gente sente quando vê a vitória do Bolsonaro aqui. Ou seja, é só a direita avançando. Mas eu quero convidar vocês a pensar num outro modelo. Não uma balança entre que um sobe e o outro desce, mas pensar que o que na verdade está acontecendo é que o centro está implodindo. É o establishment que está entrando em crise. E isso permite tanto opções mais radicais de um lado, como opções mais radicais do outro. É o terreno da política que está sendo transformado. Talvez quem tenha entendido melhor essa nova dinâmica, por incrível que pareça, seja o Steve Bannon, que é uma espécie de mindinho do populismo global, sempre nas sombras, articulando e conspirando. O Steve Bannon, para quem não sabe, foi um dos coordenadores da campanha do Trump e depois nomeado estrategista-chefe da Casa Branca. Mas antes mesmo disso, ele montou a Breitbart como uma espécie de plataforma da alt-right, que era um site de fake news extremista que mobilizava a nova extrema-direita nos Estados Unidos. Depois de sair da Casa Branca, ele se dedicou a viajar pelo mundo, impulsionando e apoiando todo tipo de movimento populista de direita, seja a Frente Nacional da Le Pen na França, seja o Salvini na Itália, e aqui no Brasil, o Bolsonaro. É uma figura tenebrosa em todos os sentidos. Um milionário que começou a fazer documentários conservadores e difundir as teorias da conspiração, do marxismo cultural, do globalismo. E ajudou a montar o movimento, como ele chama.
uma coordenação, uma articulação da direita reacionária nacionalista em vários países do mundo. É uma espécie de internacional dos nacionalismos reacionários. E como príncipe do movimento aqui na América do Sul, Bannon indicou ninguém menos que Eduardo Bolsonaro. Pense aí numa galera fuleiragem. Mas o que eu quero chamar a atenção é que em uma entrevista recente para o Estadão, o Bannon trouxe uma frase que me parece capturar muito bem qual é o espírito do tempo. O populismo é o futuro da política. A questão é saber se vai ser um populismo de direita ou um populismo de esquerda. Em novembro de 2018, em um debate no Canadá, o Bannon foi até mais claro, explicitando o que ele queria dizer. Vou ler aqui para vocês. Nós estamos no começo de uma nova revolução política, o populismo. A única questão na nossa frente é, vai ser um populismo nacionalista que acredita no capitalismo ou então vai ser um populismo socialista do tipo do Jeremy Corbyn e do Bernie Sanders? Essa é a questão para ele. Ou um populismo nacionalista reacionário ou um populismo socialista democrático. O Bannon está antenado em como as peças vão se mexendo no tabuleiro. Antes das últimas eleições parlamentares americanas, ele percebeu quanto aquele embate seriam decisivos para a própria viabilidade do projeto populista de direita do Trump. Ele mencionou, esses jovens que estão vindo aí são a Revolução Francesa. E ficou horrorizado porque os jovens eram contra o patriarcado. Na própria entrevista para o Estadão, ele reconhece a importância desses novos personagens que estão entrando em cena. E admira, inclusive, suas qualidades. Por exemplo, nessa mesma entrevista para o Estadão, ele fala da Alexandria Ocasio-Cortez. Ele diz, essas pessoas jovens, como a Alexandria, se tornaram líderes, fizeram as pessoas irem votar. Eu amo a Alexandria. Acho que é uma figura dinâmica no cenário político. Ela é uma bartender, precisamos de mais bartenders no parlamento. E ele reconhece essas qualidades da Alexandria Ocasio-Cortez, mesmo ela sendo contra tudo que ele representa. Contra a influência dos bilionários na política, contra o patriarcado, contra o poder das megacorporações. O mais importante de entender, não vivemos mais naquele mundo onde uma centro-direita e uma centro-esquerda se alternavam no poder, ambas com um programa econômico mais ou menos neoliberal. Seja um neoliberal mais conservador, seja um neoliberal mais progressista. Essa época acabou. Já ficaram para trás aqueles anos de triunfalismo de uma elite econômica cosmopolita global que depois da crise do socialismo real e da crise do estado de bem-estar social europeu proclamaram que a história havia acabado, que nós havíamos chegado finalmente nas formas de organizações sociais mais perfeitas e eternas da humanidade para todo sempre. O fim da história chegou ao fim. A política voltou para a rua. Desde a crise de 2007 e 2008, nós temos visto vários movimentos de contestação que têm tomado as ruas, ocupado os espaços públicos contra o sistema. Mas às vezes esses movimentos são conservadores. Alguns movimentos, por exemplo, como o Tea Party nos Estados Unidos, estão ali na raiz do próprio projeto do Trump. Do outro lado, a gente tem movimentos como o Occupy Wall Street, que anunciam o que depois se transformou na onda socialista democrática. Às vezes as duas coisas estão acontecendo até no mesmo lugar, como em alguns lugares em 2013 aqui no Brasil. Talvez o caso mais sintomático disso seja recentemente o enfrentamento entre os coletes amarelos de direita e os coletes amarelos de esquerda na França. Esses movimentos de contestação desorganizaram o tabuleiro político e permitiram que novas forças aparecessem. Forças que não estão mais comprometidas com um velho arranjo. O terreno está armado para o confronto final entre esses dois tipos de populismo. Um populismo orientado ao futuro e um populismo orientado ao passado. Um populismo reacionário ou um populismo democrático. E por que eu acho que nessa guerra nós podemos vencer? Porque as nossas propostas são incrivelmente populares. Vamos olhar, por exemplo, o conjunto de demandas que a Fox News apresentou escandalizada como sendo a plataforma eleitoral da Alexandria Ocasio-Cortez. O que ela estava defendendo? Saúde para todos, habitação como direito humano, garantia de trabalho para todo mundo, reforma do sistema judicial e penitenciário para eliminar a encarceração em massa, mobilização contra a mudança climática, reforma eleitoral para tirar o dinheiro da política, educação superior para todos, direitos das mulheres, apoiar a comunidade LGBT e apoiar os aposentados. E regular o mercado financeiro, que foi o responsável pela crise de 2008. Quando uma mídia conservadora como a Fox News denuncia uma plataforma dessa como radicalismo socialista, a Alexandria Ocasio-Cortez responde brincando. Oh não, eles descobriram a nossa vasta conspiração para cuidar das crianças e salvar o planeta. Deve ser o tal do marxismo cultural que falam por aí.
A maioria das pessoas querem empregos decentes para todo mundo, quer um trabalho digno para todo mundo, quer serviços públicos de qualidade universais. A maioria das pessoas quer um New Deal verde que possa gerar mais empregos, distribuir renda e, ao mesmo tempo, combater a crise ambiental. Nós não somos minoria, nós somos o centro. E além de sermos maioria, nós ainda temos outra vantagem. A juventude está com a gente. Por exemplo, vamos pegar as primárias presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Compara a quantidade só de jovens que votaram na Hillary, no Trump, soma as duas e não dá a quantidade de jovens que votaram no Sanders. E no Reino Unido, se as eleições fossem só com as pessoas de até 24 anos, o Partido Conservador não ia ser capaz de eleger um único deputado. Olha esse mapa vermelhinho, que coisa mais linda. Em toda a Europa, jovens secundaristas ou até ainda mais jovens estão se mobilizando, tomando as ruas, fazendo greves nas escolas para que os governos possam se contrapor ao problema da mudança climática e da crise ambiental. Faz sentido, não é? Os mais jovens vão ter que viver num planeta cada vez mais inabitável pela degradação e destruição promovida pelo capitalismo. Mas se nós podemos ganhar, por que nós estamos perdendo? Trump é presidente dos Estados Unidos, o Bolsonaro é presidente do Brasil, o Salvini é o homem forte do governo italiano, o Orbán virou um ditador dentro da União Europeia. Foi a direita populista que entendeu antes da esquerda que as condições da luta política estavam mudando. E se preparou e se organizou para isso. Adotou uma mentalidade estratégica, ocupando as redes sociais, fazendo um trabalho digital, inclusive no YouTube, mobilizando os seus seguidores, inflamando paixão, enquanto a esquerda, em vários momentos, quis salvar o que existia em vez de tentar criar alguma coisa nova. Nesse momento populista que o mundo vive e que vai se aprofundar mais ainda com a próxima crise econômica, a política não se faz sem rua, sem mobilização, sem entusiasmo, sem sentimento, sem paixão e sem afeto. O nosso trabalho é também organizar as paixões e oferecer para essas paixões uma imagem de futuro alternativo, mas que seja crível, que seja factível, que seja viável e desejável pelas pessoas comuns. E é aqui que a metáfora da Guerra dos Tronos faz todo sentido. Um reino se desfez, uma antiga ordem está em decomposição, mas uma nova não conseguiu estabelecer. E nesse meio do caminho, várias forças tentam se reorganizar e disputar esse novo território. Esse confronto é inevitável. A questão é saber como é que estão nossas tropas, como é a nossa estratégia, como nós nos organizamos, como a gente traça um plano para poder vencer. A gente tem muito trabalho a fazer. A gente tem que ocupar todos os espaços. Tem que conhecer essa nova dinâmica do mundo. E tem que entender os nossos adversários, saber como eles pensam e entender as suas qualidades. O que eles fizeram e o que eles tiveram para conseguir avançar, onde a gente não conseguiu avançar. O que falta para a gente? A gente tem as pautas populares, a gente tem a juventude do nosso lado. E agora? Nós temos que assumir a responsabilidade coletivamente de criar esse novo mundo. Sem isso, ele não vai vir. E você? O que você acha? O que está faltando? Essa metáfora da Guerra de Tronos ajudou a entender as coisas? Como é que você pensa estrategicamente? Qual é a estratégia que você acha que pode nos ajudar a ganhar um mundo novo? Comente aqui embaixo e não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!